Boa noite. O assunto hoje é etnias e culturas. Eu estive na Escola Estadual 8 de Maio, onde entrevistei a professora de artes Gescleia e o professor Hector. Cada um exemplificou, um cultura e o outro etnias. Veja. Boa noite, estamos aqui na Escola Estadual 8 de Maio com a professora de artes Gescleia, que vai participar conosco desta entrevista falando um pouquinho sobre a cultura brasileira. Prof, na sua opinião, o que vem a ser a cultura brasileira dentro de Iguatemi? Olha, a cultura, no entanto, não só em Iguatemi, mas no Brasil inteiro, né, ela faz parte de uma vida que traz, assim, quando a gente é pequeno, com a sua família. Então, é uma cultura familiar e que vai gerando, assim, a gente vai crescendo e vai adquirindo novos conceitos. Quando a gente vem para a escola, é óbvio, a gente tem que estar inserido, né, na cultura também da sociedade. E isso faz parte da nossa vida e é importante para cada ser humano, né, a cultura brasileira e também sul-mato-grossense, no caso de Iguatemi. Muito bem, explicadíssimo. Como é trabalhada a cultura dentro das etnias nas escolas atualmente no município de Iguatemi? Aqui em Iguatemi, principalmente pelo estado do Mato Grosso do Sul, está no currículo, né, no referencial curricular da escola. A gente tem que estar trabalhando a cultura afro, a cultura indígena e tanto aqui, né, as etnias também da cultura paraguaia, que está inserido na nossa cultura municipal, né, no estado do Mato Grosso do Sul. Todas as escolas ela têm se dirigido a esse tema, porque é importante para que todas as crianças, jovens, adultos, os professores estejam inseridos também nesse trabalho. É isso aí. Mais uma vez explicadíssimo, Pro, muito obrigado pela sua participação. E deixamos a entender a vocês de casa. Você que não trabalha cultura na sua escola, vamos cobrar mais dos professores, dos diretores, vamos buscar resgatar essas culturas, essas raças, essas tradições que precisam ser trabalhadas nas escolas de hoje em dia. Tá bom? Muito obrigado. Aproveitamos o embalo e chamamos mais uma pessoa para ser participação especial nesta edição. Chamamos o professor Hector. Ele que vai nos responder algumas perguntinhas também, basicamente, entre etnias e culturas. Vamos para o primeiro, então. Professor, quantas etnias? Podemos afirmar que 50% da população iguatemiense é trabalhada dentro das escolas ou só no município? Como que é feito esse trabalho de etnias e culturas? Bom, em Iguatemi, o que nós temos visto é que as etnias e culturas são trabalhadas principalmente nas escolas. Outros lugares da sociedade são pouco lembrados, na verdade, né? E nas escolas é mais trabalhado. Na escola, acredito que praticamente todas as escolas fazem um trabalho, principalmente no que se diz respeito à cor. Embora a etnia não se fica simplesmente na cor das pessoas, etnia é algo muito mais amplo, por raças e por grupo de pessoas. Mas em Iguatemi se trabalha um pouco da etnia, principalmente no que se diz respeito ao racismo. Então nas escolas se trabalha sim, em questão da etnia quanto à cor. Se trabalha 100% nas escolas. Agora, dentro do município de Iguatemi, acredito que pouco se trabalha, uns 50% apenas, contando com todas as estruturas, né, da nossa sociedade. É isso aí, explicadíssimo. Vamos para a próxima então. Professor, você pode nos informar basicamente, ou melhor, aproximadamente, quantas etnias existentes no nosso município? Como etnia são um grupo de pessoas, nós temos que eu classifico primeiramente Iguatemi da seguinte maneira. Temos os brancos, os negros, e temos também em Iguatemi, embora nós não temos aldeias, né, existem os índios desaldeados que residem aqui em Iguatemi. Japoneses, temos alguns, né, não são muitos, mas também temos alguns, né, que fazem fortalecer o que as etnias aqui dentro da nossa cidade. Isso aí, explicadíssimo mais uma vez. Vamos para a próxima. Professor, o senhor pode comentar assim, como que a população iguatemiense ela aceita essas diferenças de raças, cores, tradições, religiões? Como que elas levam para casa? Assim, vamos pegar em geral como os alunos atualmente. Como que eles levam para casa essas diferenças? Como que eles fazem para assim, aceitar as diferenças dos colegas dentro de classe, até mesmo dentro da escola? Bom, como a nossa cultura aqui em Iguatemi, ela é de pouca, vamos dizer assim, nós nos diferenciamos em poucas coisas entre as culturas,
se leva com bastante tranquilidade, eu acredito. Embora exista, sim, um preconceito entre grupos, isso vai sempre existir. Né? Como se diz etnia, estamos dizendo entre grupos religiosos, entre formações, né, religiosas, que também se formam grupos. Então, querendo ou não, existe sim um pequeno preconceito em questão à religião, a grupos religiosos, em questão à raça, embora se trabalhe nas escolas, mas ainda precisa ser muito mais trabalhado, né, essa questão. Existe sim uma dificuldade de relacionamento, como não só em Iguatemi, como em todo mundo, mas, digamos, em Iguatemi é pouco, mas ainda existe uma dificuldade no relacionamento pela falta de preparação das pessoas em saber lidar com as diversas etnias. Eu sei. Muito obrigado pela participação do senhor, professor. E vamos deixar mais um recado para vocês aí de casa. Você que tem aquele preconceito, sofre aquele preconceito escondido, até mesmo bullying, procura pessoas mais especializadas no assunto e procure reivindicar sobre isso. Não fique calado, não fique, porque isso é um assunto polêmico que precisa ser tratado por toda a população iguatemiense e até por todo mundo, não é mesmo? Muito obrigado. É isso aí, explicadíssimo. E agora vamos para as ruas, vamos para a população. Andréia, onde você está? Boa noite. Boa noite, Hemerson. Estou aqui próximo ao Colégio 8 de Maio com a participação especial de Edgar e Natália. Eles que já estão no meio dessa cultura, trabalhando aqui no nosso município de Iguatemi. Edgar, como você trabalha com essa cultura aqui em Iguatemi? Eu trabalho no meio da dança e do teatro. Eu faço parte do grupo Ritmos, como o próprio nome já diz, dançamos diversos ritmos. E você, Natália, como que você trabalha aqui no nosso município? Bom, como o Edgar já disse, a gente participa de um grupo chamado Ritmos aqui do nosso município. E fora isso, nós temos a fanfarra, a gente participa dela, nós vamos para fora participar de festivais e concursos. Muito obrigada, Hemerson. E agora vamos ao vivo com a repórter Andréia, que ela está na Igreja Católica com o Padre João. Boa noite, Andréia. Boa noite, Hemerson. Estou aqui com o Padre João. Padre João, o que o senhor acha sobre o preconceito ou o racismo? Olha, preconceito, na palavra já diz que é um pré-conceito. Um conceito é uma convicção que eu tenho na minha inteligência. E preconceito é quando eu tenho esse conceito sem razão. É um preconceito sem razão. Então, esse preconceito, por definição, não tem razão de ser. Até porque o nosso Pai é um só, Deus. Defeitos há em todo lado. Qualidades há em todo lado. O homem é fundamentalmente igual. Fundamentalmente igual. Necessita de amar, de ser amado, necessita de ser respeitado. O homem é fundamentalmente igual. Uns aceitam mais umas qualidades, outras menos. Uns aceitam mais algumas deficiências, outras menos. Mas no fundo é tudo, como se diz o povo, farinha do mesmo saco. E o senhor já presenciou algum caso de racismo ou preconceito aqui na nossa cidade? Olha, assim, casos, diria assim, radicais, casos assim, que nos indignassem, não presenciei. Sinceramente, não presenciei. Eu não presenciei, não quer dizer que não já haja, mas eu não presenciei. Agora, piadinhas e tal, anedotinhas, às vezes saem com preconceito, talvez sem tão preconceito, mas saem anedotinhas sim, saem. Então, muito obrigada. Hemerson. Obrigado, Andréia, pelas suas informações. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.